Tá fechado, André, seu áudio. Boa tarde, gente. O pessoal está começando a entrar aí. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aí. Estamos aguardando aí o pessoal tentar entrar. Dá um tempinho aí para o pessoal entrar, aí a gente começa, tá, Fê e Vitor? Então, pessoal, sejam bem-vindos aí todos ao nosso evento ECOAR. Vamos só esperar mais um pouquinho, são 5h04. Tem uns 2, 3 minutinhos a gente começa. Ô, Fê e Vitor, vocês estão ouvindo bem? Então, tá ótimo. Sim, direitinho. Perguntando porque eu mudei meu som aqui. Eu fiquei na dúvida se estava ouvindo bem. Porque eu testei primeiro e não estava no mudo. Depois que eu soltei. Tá ótimo, então. Bom, Leandro, vamos começar? Vamos lá, André. Acho que já temos aí, grande parte das pessoas que estavam inscritas já estão entrando. Podemos sim dar início. Porque senão a gente acaba perdendo tempo valioso aí dos nossos palestrantes para a gente disseminar conhecimento, enfim. Bom, vamos lá, gente. Eu queria primeiro agradecer aí a tua participação da Fê e do Vitor e de todo mundo que está entrando aí no evento. Ao longo dessa semana, nós teremos 3 dias dedicados para conversarmos um pouco sobre sustentabilidade. O evento de hoje, depois na quarta e na sexta-feira. Nessa semana, a gente vai discutir sobre resíduos sólidos, energia e mudança climática e também sobre o impacto social. Então, no dia de hoje, a gente vai focar sobre resíduos sólidos, né, do indivíduo às corporações. E a gente tem aí hoje o prazer de contar com a Fê e com o Vitor nesse nosso bate-papo. Então, vou falar um pouquinho só de vocês, tá, Fê e Vitor? Mas aí depois, quando vocês forem apresentar, vocês, por favor, se apresentem. Então, hoje, a Fê Cortez, ela é conselheira do Greenpeace, defensora da campanha de Mares Limpas pela ONU, Meio Ambiente no Brasil,
idealizadora do movimento Menos um Lixo. E o Vitor, que é engenheiro ambiental e sanitarista da empresa PG Resíduos, que é parceira aí da nossa Sanorsul no processo de gerenciamento de resíduos. Bom, vamos começar com a Fê Cortez. Ela vai falar um pouco aí desse movimento Menos um Lixo e também da importância do empoderamento, né, do indivíduo nesse processo todo de mudança do mundo, né, em relação às questões ambientais. Eu também já queria agradecer tanto ao Vitor quanto à Fê por aceitar esse nosso convite em participar desse evento. A gente, esse ano, está tentando fazer um pouquinho diferente. A gente vai trazer uma realidade mundo e depois a gente mostra um pouco da nossa realidade Norsul, ou seja, o que a Norsul vem desenvolvendo de programas voltados para a sustentabilidade do meio ambiente. Então, a gente tenta dar um panorama mundial e depois trazendo para a nossa realidade. Mas antes de passar para você, Fê, eu queria só pedir para o pessoal que está participando, se porventura surgirem algumas perguntas, que, por favor, coloquem aí no QIA. Tá? Ao final do evento, nós vamos consolidar todas as perguntas, tanto para a Fê quanto para o Vitor. Então, Fê, vou deixar com você agora. De novo, muito obrigado. Queria novamente que você se apresentasse para aqueles que ainda não te conhecem e falasse um pouco aí desse movimento Menos um Lixo, que eu já conheço há bastante tempo. O Leandro já tem o seu copo e, enfim, vou deixar para você. Obrigado. Oi, gente, boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu costumo dizer que o que eu mais gosto de fazer é conversar com as pessoas, é dar palestra, porque eu acho que essa troca é muito rica. Então, de novo, quem tiver perguntas, eu reforço que, por favor, coloque as perguntas no chat, porque nem todo mundo sabe de tudo que a gente vai falar. Pode ser que eu traga coisas que vocês não conheçam, que sejam palavras diferentes, conceitos diferentes, e eu estou aqui, na medida do possível, o que eu souber, eu vou compartilhar com vocês. Então, vou botar a minha tela, peraí. Vocês estão vendo bem a tela? Sim? Sim. Bom, eu sou a Fê Cortez e eu vou contar um pouco para vocês daquilo que eu considero que é um dos nossos superpoderes, que é o poder do indivíduo de transformar essa realidade. E primeiro eu vou contextualizar vocês um pouco no que é essa realidade que eu estou falando, né? A gente vive, né, nessa única casa comum que é o planeta Terra. E quando a gente descobriu como era a nossa casa, vista de cima, vista do alto, quando essa foto rodou aí o mundo nos anos 60, foi uma grande transformação na consciência planetária. Porque antes da gente entender como era a nossa casa, a gente não tinha essa dimensão de que a gente dividia um só planeta com todos os seres que habitam esse planeta com a gente. E curioso é que mesmo a gente chamando esse planeta de planeta Terra, ele poderia ser chamado planeta Água, porque mais de 70% da superfície do planeta, cerca de 70% da superfície do planeta, é uma superfície de água. E a maior parte dessa água de oceano, né? Agora a ONU, há um tempo, acho que ano passado, mudou a terminologia, não são mais oceanos, é um grande oceano, justamente porque ele está completamente interligado. E o que eu vou falar hoje tem muito a ver com esse planeta, com essa nossa casa e com esse oceano. Então, para começar, eu queria compartilhar com vocês a minha história. Essa sou eu quando eu era pequenininha e eu tive a oportunidade, assim, de passar a minha vida, né, a minha infância entre a Serra do Rio de Janeiro, essa era a fazendinha dos primos do meu pai, esse cara que está na foto de branco é o primo do meu pai, e eu estou no colo do meu pai, e eu adorava ir para a fazendinha e ficar entre os bichos. Eu devia ter aí 1 ano e pouco nessa foto, e meu pai conta que desde muito pequenininha eu entrava no meio das cabras, e quando eles olhavam já não sabiam onde eu estava ali no meio dos bichos, sem ter medo nenhum deles, né? Que é uma coisa que eu acho que assim, a gente vai desenvolvendo um distanciamento do que a gente chama de natureza, esquecendo que a gente é natureza, mas quando a gente é criança, a gente sabe muito disso. Depois eu tive a oportunidade de passar grande parte das minhas férias e dos finais de semana, um pouco mais velha, nessa paisagem, a bordo de um veleiro bem parecido com esse, porque
um outro tio meu é velejador, então ele tinha um veleiro e a gente passava muitas férias em Angra. E foi em Angra, nesse cenário, assim, num botezinho parecido com esse, que eu estava remando com a minha prima, que não tinha motor, que eu decidi o que eu queria fazer quando eu crescesse. O ano era 1992, tinha acabado de acontecer no Rio de Janeiro uma conferência do clima, a Rio 92 ou Eco 92, que foi uma conferência muito importante. O Brasil já recebeu 2 grandes conferências, a Rio +20 e a Rio 92. E a Rio 92 fez uma série de atividades para as pessoas visitarem. E eu lembro que meus pais me levaram para algumas dessas atividades. E eu não sei por quê, eu não tenho a memória exatamente do porquê, acho que foi um chamado, mas eu lembro que quando eu estava um dia em Angra remando com a minha prima, eu voltei para o barco e falei, mãe, eu sei o que eu quero fazer quando eu crescer. Eu quero ser ecologista. Era Eco 92, essa palavra ecologia estava começando a rolar. Eu acho que ela não sabia o que era ecologista, porque ela falou, minha filha, você não acampa, você não come miojo, como é que você vai ser ecologista? Tipo assim, como se o ecologista ficasse acampado na selva, junto com os animais, assim. Aí eu falei, não, mãe, e tal. Não, minha filha, pensa em outra coisa. E o sonho foi, assim, ficou... Eu acho que eu assoprei ele para longe, mas ele não se dispersou totalmente, né? Depois eu me lembro que uma coisa que eu quis muito ser era agente do FBI. Eu vi aqueles filmes e eu sempre tive um senso de justiça muito forte, até hoje eu tenho, né? E eu falava, não, eu já sei, então, já que eu não posso ser esse negócio de ecologista, eu vou trabalhar no FBI para resolver os crimes, prender os bandidos, né? E aí minha mãe de novo falou, mas minha filha, o FBI, Estados Unidos, minha filha, você é brasileira, você trabalha aqui, vai ter que trabalhar na Polícia Civil. Eu falei, não, mãe, Polícia Civil vai ser muito brabo, entendeu? Acho que não vai ser muito bom. Então, eu fui fazer faculdade de moda. Fui fazer faculdade de moda porque eu tinha uma avó costureira que costurava muito, vestido de alta costura, assim, e eu adorava montar looks. Eu pedi uma máquina de costura para minha avó quando eu era pequena, tinha 14 anos, costurava e tal. Falava que, bom, já que eu não vou prender os bandidos e também não vou ser ecologista, eu vou trabalhar com moda, que eu gosto, porque eu acho bonito e tal. E trabalhei 10 anos no mercado de moda. Depois de trabalhar no mercado de moda, aquilo começou a não fazer muito sentido para mim, né? Porque eu sou muito grata de ter trabalhado nesse mercado e de ter entendido o que ferramentas como marketing fazem para a geração de desejo, e essa geração de desejo virar um consumismo que está transformando o planeta nisso. Até então, eu acho que assim, eu divido a minha vida aí antes e depois de assistir esse filme. Essa é uma das imagens do Trashed. Tem algumas traduções para o nome desse filme, mas Trashed, para onde vai o nosso lixo, lixo um problema de todos, algumas coisas assim para vocês acharem no YouTube. Mas era 2012 e exatamente 20 anos depois da Rio 92, e eu fui assistir esse filme num festival do Rio, aqui no Rio de Janeiro, um festival de cinema que tem aqui. E essa é justamente a imagem de um lixão a céu aberto, como vocês podem ver, no Líbano. E nesse filme, o Jeremy Irons, que está na foto, percorre vários lugares do mundo, e ele não vem para o Brasil, para identificar para onde vai o nosso lixo. E aquilo mexeu muito comigo. Assistir esse filme foi, assim, um soco no estômago, porque eu comecei a entender que aquele lixo todo que estava ali também era um problema meu. Era uma responsabilidade minha e que eu não sabia nada, absolutamente nada do que estava acontecendo no planeta e o que o meu comportamento como ser humano estava causando. Então eu saí desse filme muito transtornada e comecei a estudar muito do que estava acontecendo, né? E fui me deparando com algumas questões que são os grandes desafios que a gente enfrenta hoje enquanto humanidade, que naquela época eu não tinha nem noção, porque não estava no jornal quase, não estava na televisão. É muito difícil, até hoje, a gente ver uma imagem como essa sendo transmitida no jornal e a associação direta dela à emergência climática ou mudanças climáticas, que já está sendo chamada de emergência. Ainda são considerados eventos extremos, mas os eventos extremos estão cada vez mais presentes. Então, o primeiro grande panorama que eu queria trazer para vocês é o que está acontecendo. A gente tem um grande desafio enquanto humanidade, que é permanecer vivo aqui. Esse é o grande desafio. O planeta ele vai se reinventar de alguma maneira. Por mais que a gente tenha uma capacidade de destruir, ele vai se reinventar sem a gente aqui.
a grande coisa, né? Assim, eu acho que o grande emblema desse momento que a gente está vivendo, e eu acho uma oportunidade estar viva nesse momento, é que essa é a hora da gente decidir o que a gente quer enquanto futuro, o que a gente quer enquanto humanidade. A emergência climática é um desafio que a gente vai ter que ficar, no máximo, a 1,5 graus acima, né, do que a gente está mais ou menos hoje, do que a gente, na verdade, a medida não é de hoje, mas a gente só pode aumentar 1,5 graus no clima do planeta, e mesmo 1,5 graus a gente não sabe o que vai acontecer. Todas as modelagens que o IPCC faz, que é o painel intergovernamental de clima no mundo, cada vez que eles fazem uma modelagem simulando o que pode acontecer com 1 grau, 1,5 graus, 2, eles entendem coisas novas, como, por exemplo, os loops, né? Os feedbacks que acontecem no sistema. Então, assim, quanto mais quente fica, e você vai entrando num loop quando você desequilibra, e isso vai acontecendo em vários ecossistemas ao mesmo tempo, que pode simplesmente significar condições de existência para a humanidade que a gente nunca viu. A gente tem um outro grande problema, que é a acidificação dos oceanos. Ela acontece completamente ligada às mudanças climáticas. Hoje a gente tem um grande oceano que absorve grande parte dos gases de efeito estufa que causam essa mudança climática e que estão ligados à forma como a gente se alimenta. Quase metade dos gases de efeito estufa está ligado à agricultura e à pecuária no mundo. A gente tem esses gases de efeito estufa sendo produzidos por conta da matriz energética, da matriz de transporte, das usinas, da nossa vida. Tudo emite carbono, respirar emite carbono. E a gente tem grandes fontes de sequestro de carbono naturais, as árvores e o oceano. Só que por conta da grande capacidade de absorção de gases de efeito estufa do oceano, ele está se acidificando. Ele se acidificando porque ele está mais quente, causa algumas das coisas que causa é o branqueamento dos corais. O branqueamento dos corais faz com que eles não sejam mais berçários de vida e a gente começa a perder a vida e a capacidade de gerar vida no oceano por conta do que a gente está fazendo. E a gente conhece mais sobre a Lua do que a gente conhece sobre o oceano. É um sistema muito vasto que a gente não tem nem noção do que é exatamente. A gente se depara ainda com um panorama sem precedentes de morte das abelhas. As abelhas são os seres que mais polinizam no mundo os alimentos. Existem estudos que entre 60% e 80% de todo o alimento no planeta está relacionado à atividade das abelhas. As abelhas morrem principalmente por conta dos agrotóxicos. A gente nunca teve níveis tão altos de agrotóxico no planeta e no Brasil. Esse é o governo que mais liberou agrotóxicos na história da existência, inclusive agrotóxicos proibidos, vários deles, em vários países da União Europeia, em vários países como Estados Unidos e outros. Mas de tudo isso, o que mais me chamou a atenção quando eu assisti o Trashed foi a Ilha de Plástico do Pacífico, ou a sopa plástica do Pacífico. Ela não é exatamente uma ilha para cima, ela é um grande amontoado de plástico num dos giros do oceano, o giro do Pacífico. Acho que vocês entendem melhor de giro do que eu, né? E, inclusive de tudo de oceano, de marés e tal, do que eu, então não preciso explicar muito o que é o giro do Pacífico. Mas eu não sei se todo mundo sabe que essa ilha de plástico ela tem 17 vezes o tamanho de Portugal estimado. E eu costumo dizer que quando a ciência estima alguma coisa, ela estima para baixo, porque ela só estima aquilo que ela pode comprovar. Essa ilha pode ser muito maior do que 17 vezes o tamanho de Portugal. Isso porque, desde que a gente introduziu esse material, o plástico, na humanidade, mais ou menos ali nos anos 50, a gente já produziu 8,5 bilhões de toneladas. E a gente reciclou menos de 10% dessas toneladas. A gente descarta hoje, segundo algumas estimativas da ONU, inclusive, 12 milhões de toneladas de plástico nos oceanos todo ano, ainda. E esse panorama fez com que entendessem que se a gente não mudar o nosso hábito e o nosso consumo de descartável plástico, a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos em 2050. 2050 é amanhã. Eu estou mais próxima de 2050 do que eu estou de quando eu nasci ou do que eu estou de quando eu decidi ser ecologista. É quase ali. Então, assim,
de quando eu nasci, né? Que eu decidi ser ecologista não porque eu tinha 10 anos, mas é perto, né? Estou com quase 40. Então, assim, a gente tem um desafio global que fez com que a ONU lançasse essa campanha chamada Mares Limpos, Clean Seas, da qual eu sou defensora, de mudar os hábitos, porque o oceano, ele é a ponta, ele é o final da linha do que a gente faz em terra. Ele é o final da linha do que os nossos hábitos produzem. Ele é o final da linha de como a gente produz alimento. Não sei se vocês sabem, mas a gente está produzindo várias zonas mortas que não têm vida, de quilômetros e quilômetros, por conta do deságua de vários rios que estão lotados de agrotóxico. E esses agrotóxicos matam qualquer possibilidade de vida em alguns quilômetros de extensão. Nos Estados Unidos, essas zonas estão bem mapeadas. O oceano, ele mostra com clareza, ele joga uma lupa sobre o que a gente está fazendo enquanto sociedade planetária como estilo de vida. E justamente por isso que eu lancei o Menos um Lixo, que eu vou contar um pouquinho para vocês. Quando eu me deparei com a realidade do plástico no oceano, eu que velejava, eu que fui criada no Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro, sempre tive uma relação muito forte com a praia, sempre fui à praia, eu não consigo conceber que uma espécie que se autodenomina sapiens pode acabar com um ecossistema por conta de um material que a gente introduziu há menos de 100 anos na humanidade e que prometeu verdadeiros milagres e que é muito bom para muita coisa, não descartável. Eu brinco que se um ET descesse aqui hoje e olhasse a ilha de plástico do Pacífico e perguntasse assim, peraí, o que está acontecendo? E a gente respondesse, ele ia falar, mas gente, como é que vocês pegaram um dos materiais mais duráveis que vocês puderam produzir de todas as tecnologias para fazer produto descartável? Aonde vocês estavam com a cabeça? E aí, com isso, arruinar qualquer possibilidade de vida em qualquer outro ecossistema e comer esse plástico de volta, cheio de toxina, porque quando esse plástico está no mar, ele funciona como uma esponja de todos os poluentes que vocês sabem muito melhor do que eu. Vocês já devem ter mancha de óleo, metais pesados, tudo isso está no mar e tudo isso se aglutina no plástico, no microplástico, no plástico que já é encontrado hoje em lavas assim de peixe. E isso vai para toda essa cadeia alimentar que culmina na gente. Por conta de tudo isso que a gente está fazendo no planeta, a ONU declarou essa como a década da restauração de ecossistemas. O programa, né, ambiental PNUMA, ele urge que a gente transforme essa década de 2021, e foi anunciado agora, né, no Dia Mundial do Meio Ambiente, até 2030, que a gente transforme essa década num grande esforço global pela restauração dos ecossistemas. A boa notícia é que, inclusive, o oceano responde muito mais rápido do que a Terra nesse restauro. Quando a gente restaura corais, quando a gente restaura manguezais, qualquer restauro que a gente consiga fazer no oceano, a resposta é muito mais rápida. E a gente vai precisar restaurar todos os ecossistemas, porque não tem um ecossistema hoje que a gente não tenha danificado com o nosso estilo de vida. E aí, quando eu saí do cinema, lá em 2012, antes de entender tudo isso, vendo apenas o panorama do lixo, eu decidi que eu não iria mais contribuir com aquilo, porque eu saí com muita raiva da indústria e saí com muita raiva dos governos. E olha que o Brasil nem estava nesse filme. Era só cenários internacionais. E governos omissos em relação à legislação. Governos que sabem o que está acontecendo e não se movimentam. Governos que mantêm lixões, como aquele do Líbano, à beira do mar. E aí eu falei, mas eu não sou governo, eu também não sou indústria, o que eu sou? Eu sou cidadã, eu sou uma cidadã planetária, porque eu divido essa mesma casa com bilhões de outros seres, alguns deles, a maioria deles, que não fala a nossa língua. Então, o que eu, Fernanda, posso fazer para mudar essa realidade? Foi quando eu comprei esse copinho, eu lembrei dos parques de água Caxambu, São Lourenço, não sei se alguém aqui tem essa memória de Caxambu, São Lourenço, que a gente tinha o quê? Um copinho desse de plástico, quem foi lembra, para beber as águas nas fontes. E eu falei, cara, peraí, eu já tive um copinho desse quando eu era criança, cadê esse copinho que aconteceu com ele? E entrei na internet, comprei 20 copos para amigos, comprei um de metal, vi que tinha essa versão mais moderna, e vi que todo mundo que usava esse copo se transformava, porque começava a prestar atenção no lixo que gera. Porque muitas vezes esse lixo
ele praticamente some, né? Porque quando a gente está em casa, a gente joga ele num saquinho, muitas vezes, fecha esse saquinho, joga esse saquinho em algum outro lugar, seja no compartimento do nosso prédio, para onde vai o resíduo, seja num outro latão, que depois a gente vai descartar em algum lugar, mas a gente está sempre tirando esse lixo da nossa frente. Quando a gente trabalha numa empresa, sempre tem alguém fazendo a gestão, limpando, tirando o copinho plástico da nossa frente. Então, a gente não entra em contato. E quem entra em contato, que mora, né, as pessoas que moram em lugares mais vulneráveis, que não têm acesso à limpeza, já se acostumaram, infelizmente, com esse resíduo, e aquilo também vira paisagem. Então, quando eu passei a usar esse copo, e eu comecei a estudar muito, mas quando os meus amigos passaram a usar esse copo, eles começaram a se dar conta do palitinho de sorvete, do palitinho de que mexe o café, do canudinho, do saquinho e de vários outrozinhos que a gente produz e consome aos milhões e bilhões por dia e que a gente acha que não tem impacto. E aí eu comecei a usar esse copo, comecei a estudar sustentabilidade e resolvi criar o Menos um Lixo, um movimento que levasse toda a informação que eu estava descobrindo, que até então era muito nova para mim, para a maior quantidade de pessoas possível. Porque eu falava, cara, isso tinha que estar no jornal todo dia, isso tinha que ser o assunto da mesa do bar, isso tinha que ser o assunto do café da manhã das famílias. É um desafio global, é um desafio planetário, é um desafio de todo mundo que está vivo aqui hoje. Porque somos seres que participam de um sistema, cada um do seu jeito, cada um numa tomada de decisão, cada um com um poder. Mas todos dependem da teia da vida para estar vivos. E quando eu comecei a usar esse copo, todo mundo falava para mim, você vai usar esse copinho, mas você é uma pessoa, você não vai mudar nada com isso. E eu falei, cara, mas deixa eu ver então o que eu posso mudar. Deixa eu ver se a minha mudança de hábito, se esse meu copo, se a minha atitude gera algum impacto. Em um ano, eu economizei 1.618 copos usando esse copinho. Isso porque na minha empresa nunca teve copo descartável. Nessa época eu era dona de uma agência de produção de conteúdo para mídias sociais e, claro, não tinha copo descartável na minha agência. Era uma agência pequenininha, éramos 15 pessoas que trabalhavam lá. Era copo de vidro. Então, esses 1.618 copos, eu estou falando só de ocasiões externas, na rua. Bar, restaurante, night, qualquer ocasião. A praia, ele tem 400 ml porque, como boa carioca, eu sempre gostei do mate do galão. Não sei se alguém aqui gosta de tomar mate do galão na praia, mas o copo tem 400 ml por conta do mate do galão da praia e por conta do açaí. Então, eu queria poder tomar açaí e mate do galão nesse copo. Porque no Brasil, a gente produz e consome cerca de 720 milhões de copos descartáveis por dia, com uma taxa de reciclagem próxima de zero. E aí vocês podem estar pensando, mas o copo descartável é reciclável. E eu separo ele para reciclagem. Mas a reciclagem é uma atividade econômica. Uma atividade econômica significa que só vai ser reciclado se tiver quem comprar. A gente tem que lembrar que a gente está falando de um produto que é subproduto do petróleo. Um dos produtos que mais tem subsídio no mundo. Então, por isso que o plástico é tão barato, porque ele é muito subsidiado. Se a gente fosse extrair petróleo para produzir plástico só, isso seria inviável, a gente teria criado uma outra tecnologia. Então, a taxa de reciclagem é próxima de zero, porque esse produto tem valor de mercado próximo de zero, mas causa um impacto gigantesco no que a gente chama de serviços ecossistêmicos, que é a manutenção da teia da vida. Só para vocês terem uma noção, o Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo. A gente não é o 4º maior PIB do mundo, a gente não é a 4ª maior população do mundo, a gente não é nada quarto do mundo que justifique a gente ser o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo. Mas a gente é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo. A reciclagem geral no Brasil é, no máximo, 3%. E a de plástico é 1,28%. E por isso eu criei Menos um Lixo, esse movimento para empoderar o cidadão, que tem esse copo como símbolo, que é esse copinho aqui, que fica pequenininho, né? Que vocês já devem ter visto por aí. E para empoderar o indivíduo e mostrar que a gente sim tem poder de mudar as coisas. Em 6 anos, foram 480 mil copos vendidos. A gente estima que isso tem um impacto de mais de 2 bilhões de copos descartáveis não gerados, né? Assim, economizados com o uso do copinho do Menos um Lixo. E, basicamente, a gente está falando aí de 3 grandes eixos no Menos um Lixo. A gente está falando de autorresponsabilidade, que é uma mudança comportamental que a gente vai precisar ter. E a gente vai precisar parar de culpar ou esperar que o outro resolva pela gente.
Seja o outro o governo, seja o outro a indústria, seja o outro o chefe, seja o outro o amigo, seja o outro alguém da família. Autorresponsabilidade significa que se a gente identificou o problema, a gente vai ter que resolver. Se a gente é parte dele, a gente vai ter que resolver. E quase todos somos parte, de alguma maneira, dos problemas relacionados à gestão de resíduo, dos problemas relacionados ao consumismo e dos problemas relacionados às mudanças climáticas, porque a gente coexiste nesse sistema. A gente está falando também do poder do indivíduo, porque a cada vez que eu uso esse copo, eu deixo de gerar um lixo, mas muito mais do que isso. Eu impacto outras pessoas ao meu redor. Eu impacto a minha família, eu impacto os meus amigos, eu impacto os meus colegas de trabalho, como o Leandro, que estava me contando antes da gente começar essa apresentação, que desde 2017 ele segue o Menos um Lixo e está tentando trazer, né, esse conceito para dentro da Norsul há muito tempo, enfim. E a gente vai conseguindo, sim, impactar cada um do seu jeito. E o poder da carteira, porque a gente está no sistema capitalista. No sistema capitalista, que a gente vale pelo que a gente compra, o nosso não é muito importante, o nosso sim é muito importante. E aí esse movimento que nasce de uma iniciativa minha, um indivíduo, né, uma pessoa, já tem hoje mais de 650 mil seguidores no Instagram, mais de 10 milhões de views no nosso conteúdo no YouTube, e eu recomendo muito para vocês, especialmente, um dos conteúdos que eu fiz, que chama Mares Limpos, uma série que eu entrevistei as principais pessoas relacionadas à agenda do plástico do oceano no mundo. Eu fui para algumas conferências da ONU, eu fui visitar cidades que são exemplo de lixo zero, eu fui viajar e rodar para trazer um conteúdo em português que desse conta do tamanho do desafio. É gratuito, está lá no YouTube do Menos um Lixo, Mares Limpos. Oi. Acho importante um ponto, principalmente quando você falou e agora dessa série que você tem, né? Nós temos transmitido ela dentro do nosso Conecta, que é o canal de comunicação. Então, semanalmente, já mandamos aí um episódio para que todos tenham acesso a essas informações mais profundas e vendo a realidade, né, como um todo, e também de alguns panoramas nacionais que você traz. Perfeito. Essa série ela é bem completa, ela é usada por várias escolas, universidades, por várias empresas, porque a gente conseguiu realmente aprofundar muito a problemática do plástico, né? A gente fez em parceria com a ONU. E aí eu fui nomeada defensora dos mares limpos, né? Sento hoje na cadeira de conselheira do Greenpeace no Brasil, sou palestrante, viajo para outros lugares do mundo, representando o Brasil, falando, né, sobre o que a nossa responsabilidade, dando exemplos e citando o que a gente pode fazer enquanto país, enquanto indivíduos. E eu realmente acredito que pequenas pessoas fazendo pequenas coisas em pequenos lugares por todo mundo podem mudar o mundo. E aí eu vou trazer uns exemplos rápidos para vocês. A gente se juntou alguns amigos para fazer essa campanha Pare de Chupar, que é uma tradução do Stop Sucking, uma campanha de uma ONG americana chamada Lonely Whale. E esse foi um movimento entre amigos. O Sérgio Maroni é muito meu amigo, e aí um dia conversando com meu marido, cara, vamos fazer essa campanha no Brasil e tal, chamamos os nossos amigos que filmaram, que maquiaram, os nossos amigos atores, e a gente produziu essa campanha para engajar as pessoas na problemática do plástico. A gente sabe que o canudinho não é o maior vilão em volume de lixo plástico produzido, mas em quantidade unitária de lixo plástico resgatado em limpezas de praias, coletado em limpezas de praias, ele está em segundo lugar, só perde para a bituca de cigarro, que também tem plástico no filtro. E aí a gente queria fazer um movimento para que as pessoas parassem de usar o canudo, porque parando de usar o canudo, você abre, né, assim, a mente para várias outras coisas. Por conta disso, do Stop Sucking, a gente foi contactado pelo Movimento Meu Rio, que já tinha entrado já tinha contactado já tinha uma lei aprovada por todas as instâncias, só faltava o Crivella, o prefeito na época, sancionar, e eles pediram para a gente fazer um abaixo-assinado com os seguidores do movimento para levantar assinaturas. A gente levantou milhares de assinaturas e a gente conseguiu que o Rio de Janeiro fosse a primeira cidade a banir os canudos plásticos, né? Enfim, tentar, porque a gente sabe que lei no Brasil pega ou não pega, a gente avançou muito, mas a gente tem muito a avançar. Mas por conta da lei do Rio de Janeiro, os canudos hoje estão proibidos em 8 estados e das 27 unidades federativas do Brasil, 26 já têm projetos em andamento em cidades para que sejam banidos os canudos. São Paulo foi além e proibiu a distribuição de vários outros descartáveis plásticos. Essa lei começou a valer dia 1º de janeiro de 2021. Por conta disso, a gente foi convidado, Menos um Lixo, junto com a Iônica, que é uma empresa parceira, a implementar o decreto Noronha Plástico Zero, ajudar a administração da ilha de Fernando de Noronha
a escrever esse decreto e como a gente chamaria a população para a população estar engajada nesse decreto. Porque não adianta só criar um decreto, igual a lei do Canudo no Rio. Tem gente que não respeita, não tem fiscalização. Como a gente transforma a realidade de uma ilha? Vocês que trabalham em barco, embarcados, vocês sabem. Venta a beça no mar, venta a beça no rio. O plástico voa. A gente está falando de uma ilha que é patrimônio da humanidade, que as pessoas vão por conta das belezas naturais. Então, a gente ajudou a administração da ilha a implementar o decreto. Mas assim como essa história, que começou comigo, engajada por conta de um filme, eu queria trazer a história do Afroz Shah. Ele mora nessa praia, Versova Beach. Todo dia ele acordava e via essa quantidade de lixo na praia dele, em Mumbai, na Índia. Um dia ele acordou e falou, eu não vou mais ver esse lixo aí, eu tenho que fazer alguma coisa. E começou a catar. Ele, um vizinho de 84 anos. Ele bateu na porta do vizinho dele, que tinha 84 anos na época, e falou, querido, vamos lá comigo, porque eu não estou mais conseguindo olhar todo dia essa praia imunda. E desceram os dois. Foram um final de semana, 2, 3, 4. Começaram a atrair pessoas que também queriam participar. Foram mais de 100 mil voluntários até hoje que ajudaram o Afroz e a iniciativa dele a limpar essa praia, que hoje é essa, e nasce tartaruga nessa praia. O Afroz Shah, ele é indiano e ele é advogado. Eu entrevistei ele está no Mares Limpos, e eu perguntei para ele assim, por que você, como advogado, não processou a prefeitura de Mumbai ou o serviço de limpeza de Mumbai? Ele falou, porque eu sei que demoraria anos e eu não conseguiria nunca esse resultado. Então, para quem quiser seguir ele, eu recomendo muito. Queria trazer também a Greta. Vocês já devem ter ouvido falar da Greta. Quando ela começou a greve dela pelo clima, ela ficava assim, sozinha, em frente ao parlamento, sozinha, com cartaz falando. Cadê meu futuro, gente? Como assim vocês estão tomando decisões sem considerar o meu futuro? Mudança climática está aí, acorda, gente. Hoje, são mais de 14 milhões de pessoas envolvidas no Fridays for Future, que é o movimento que ela lançou, que é a greve pelo clima, também ficou conhecido assim. Mais de 7.500 cidades e todos os continentes do mundo têm participação e representatividade no Fridays for Future. Tudo isso para dizer que a mudança está na sua mão. E que tem três palavrinhas, frases assim mágicas que eu gosto muito de me perguntar antes de comprar qualquer coisa, porque o consumo, ele é o grande ponto gerador de tudo isso que a gente está falando. O descarte no oceano é resultado do consumo, é resultado dos nossos valores, é resultado da sociedade que a gente criou. E essas perguntas são, eu realmente preciso? Porque muitas vezes a gente compra por impulso. O tempo inteiro a gente está comprando por impulso. De onde vem? Se vocês, quando terminarem essa palestra, pegarem qualquer coisa que está ao entorno de vocês e tentarem responder de onde vem, façam esse exercício para vocês verem se vocês sabem de onde vem cada coisa que vocês consomem. E melhor, para onde vai? Tem reciclagem na minha cidade? Vai ser de fato reciclado? Tem alguma outra chance como economia circular? Isso vai virar lixo? Qual foi o impacto da mineração? Por exemplo, para fazer esse computador que a gente está, falando e que eu estou passando essa informação para vocês. Tem uma pergunta que me fazem muito, que é como substituir as sacolinhas, descartáveis, e aí eu indico para vocês essa primeira série que eu fiz, chama Dicas da Fê Cortez, porque eu sei que essa pergunta sempre vem, e lá tem várias dicas também, tá no YouTube. Mas, basicamente, quando eu falo que a mudança está na sua mão, algumas coisas muito básicas, a primeira dela é dizer não aos copos descartáveis. Sempre tem uma alternativa, mesmo quando vocês não têm o copo do menos um lixo. E já dando um spoiler, todo mundo no final que participou vai ganhar o seu, para não ter mais desculpa para usar descartáveis, não é mesmo? Tá certo isso, Leandro? Tá certo, não tá? Isso aí, confirmado. Todos que estão aqui presentes, recebendo um pouco dessas informações e até já tendo o primeiro contato aí com essa grande ferramenta de mudança, né? É isso. Muito bom. Diga não aos canudos plásticos, mesmo que não tenha lei onde você for, porque, na verdade, a gente tem um instrumento maravilhoso que foi sendo evoluído ao longo de bilhões de anos, milhões de anos, milhares de anos. Na verdade, que é a nossa boca. A nossa boca é perfeita para a gente beber o que quer que a gente precise beber. A gente não precisa de canudo. Diga não aos talheres descartáveis. Isso daí é um kitzinho que a gente usa, que é com os nossos talheres de sobremesa. Coloca num estojinho, enrola num paninho, num guardanapo de pano, leva com você, você vai economizar muito lixo. Se for pedir delivery na época da pandemia, pede sem descartável plástico, principalmente porque a gente está em casa. É bizarro que a gente continue recebendo talher e coisas descartáveis quando a gente está pedindo na nossa residência.
Mesmo a taxa de reciclagem sendo baixa no Brasil, a gente precisa separar, porque muitos desses materiais têm valor. E se a gente não separar, eles nunca vão conseguir voltar né, para a cadeia de suprimentos. E tem uma estimativa, né, eu não vou saber agora exatamente a quantidade, mas a gente enterra alguns bilhões de reais por ano com o que a gente não recicla. Troque a PET pela lata, troque tudo pela lata, troque a long neck principalmente pela lata, a taxa de reciclagem da long neck é quase zero e a lata é 99%. Isso é uma mudança simples que a gente pode fazer na nossa vida, de trocar a taxa a PET não chega nem a 50% e que ajuda muito. Imprima somente o necessário. Lixo eletrônico, descarte correto. Tem muitas instituições que recolhem resíduos eletrônicos, tem metais pesados, tem muito risco de contaminação de solo, assim como remédio, que é uma coisa que muita gente ainda tem o hábito de jogar na privada, às vezes, ou de jogar no lixo comum. As farmácias são obrigadas a recolher. Eu sei que a Droga Raia, aqui no Rio, a Venâncio, eu acho, recolhem. Então, você vai lá e descarta o seu remédio que venceu. Eu ando sempre com uma ecobag pequenininha na minha bolsa, porque não só para compras de mercado, que eu já vou com a ecobag mesmo, mas para qualquer coisa que a gente comprar na rua. Dá para substituir o cotonete pelo cotonete de papel. São coisas simples, bem simples, todas essas que eu falei ao alcance de todo mundo. Mas mais do que isso, assim, eu comecei a pensar nos últimos anos sobre o que leva a gente a ter um comportamento de descarte, porque a gente não descarta só o lixo plástico, a gente não descarta só o cotonete, a gente descarta as pessoas, a gente descarta os momentos, a gente criou uma cultura do descarte que vai para muito além do resíduo. Então, o Copo Meio Cheio, ele foi uma tentativa, um podcast, teve uma primeira temporada, vai voltar agora em breve, mas numa tentativa da gente conseguir mudar essa lente, mudar os nossos valores, para de fato transformar a realidade, mudar o mundo. A gente só muda fora depois que a gente mudou dentro. O copo ajuda muito, ajuda a gente a ter reflexão, consciência e usar outros óculos. Porque depois desse tempo, assim, eu fui descobrindo que está tudo dentro da gente. E depois de ter muita raiva do ser humano, porque a gente chegou onde a gente chegou, e de fato o jogo não está ganho, nem está dado. A gente pode continuar acreditando só em previsões apocalípticas, ou a gente pode querer fazer diferente. Lembrando que nas mudanças climáticas, um dos grandes afetados vai ser o oceano. Isso significa, para quem trabalha com isso, mudança de maré. Isso significa aumento do nível do mar. Isso significa que talvez vocês não possam mais navegar onde vocês navegam hoje. Isso significa que quase todas as companhias de resseguro no mundo não querem mais fazer seguro, porque o dano vai ser tão grande, estimado, que não vai ter como segurar isso economicamente no planeta. Isso virou um problema do Banco Mundial, isso virou um problema dos fundos internacionais, isso virou uma questão que deu origem, inclusive, à agenda ESG, que é a agenda de meio ambiente, de governança e do social. Porque, ainda bem, e usando o copo meio cheio como gancho, a gente está percebendo, enquanto ainda dá, que a gente tem que mudar os nossos hábitos. E a gente tem essa década, gente. Não, a gente não pode se enganar. Essa é a década decisiva para a humanidade. Para a gente avançar em transição de mudança de matriz energética, para a gente restaurar ecossistemas, para a gente mitigar a emissão, neutralizar a emissão, para a gente mudar a nossa relação com o resíduo, para a gente transformar as economias em economias circulares. Da forma como a gente faz, não se sustenta. Não basta mais sustentabilidade. A gente tem que falar em regeneração. A gente tem que falar de restauração. E a primeira regeneração e restauração que a gente vai precisar fazer é na gente enquanto ser humano. Porque a gente se esqueceu que a gente é natureza. E a gente criou comportamentos completamente antinaturais. A gente vive diferente de qualquer outro ser. Inclusive, a gente é a única espécie que gera lixo. Nenhuma outra espécie gera lixo, porque tudo que elas geram volta para o ambiente de alguma maneira e vai ser usado como matéria-prima, como alimento, como recurso para todos os outros seres que dividem essa casa com a gente. Eu volto para essa foto porque eu acho que quando eu era pequenininha eu já tinha essa conexão com a natureza. E eu acho que essa conexão foi despertada pelo coração, porque é o coração que conecta a gente com todo mundo e conecta a gente com todos os seres e com tudo que há. E a gente vai precisar de uma volta para o coração e para despertar esse sentido, se a gente quiser permanecer aqui enquanto humanidade. A gente foi direcionando tudo pelo racional, racional, racional. Mas a gente está vendo que todo esse nosso racional não levou a gente para uma situação minimamente confortável de sobrevivência no planeta. Então, a gente vai precisar resgatar os outros sentidos que a gente negligenciou
nos últimos séculos. Entre eles, e talvez o principal deles, a nossa capacidade de sentir e de se conectar. Porque a gente não está sozinho. Somos seres que somos interdependentes. A pandemia está mostrando isso muito claramente, da pior maneira possível. Ela é uma grande aula de como a gente é interdependente e de como a gente está ligado e de como uma coisa que afeta um não afeta só um, afeta um planeta inteiro, uma sociedade planetária. E eu decidi que eu ia transformar isso na minha missão de vida, que eu ia tentar me restaurar, me regenerar para poder regenerar o meu entorno e ir mudando pequenos hábitos que eu não estou longe, ainda estou longe de todos que eu gostaria de mudar, para transformar, enfim, o máximo que eu pudesse em direção a uma vida com muita abundância que esse planeta é capaz de prover. E é isso que eu tenho feito. Eu vou lançar um livro agora, dia 1º de julho, é a pré-venda, eu não posso falar o título ainda, mas é um livro sobre essa nova lente, então já dando esse spoiler aqui, porque está bem pertinho do lançamento. Mas eu termino com essa pergunta. Como você que está aí quer ser lembrado? O que você quer fazer? O que você pode fazer para que depois o seu filho, o seu neto, quando te perguntar, porque vai te perguntar, ou se você não estiver mais aqui, vai se perguntar, gente, o que o meu avô, minha avó estava fazendo sabendo que tudo isso ia acontecer? Existia alguma coisa mais importante do que olhar para essa situação e agir para evitar o colapso total ou para construir o melhor mundo que a gente sabe nos nossos corações que é possível? É isso, gente. Obrigada. Eu passo a palavra agora para o Vitor e depois eu espero as perguntas de vocês. Beleza. Muito obrigado aí, Fê, pela essa chegando ao ponto aí que toca, né, em cada um, que sim, somos um pedacinho da engrenagem que faz tudo girar, né? Trazendo até pelo seu questionamento aí no final, me fez aqui repensar lá atrás, quando entrei na Norsul ainda como estagiário, né? Cursando engenharia ambiental, chegando na área de navegação, o que eu vou fazer aqui agora? E foi aí, sim, um primeiro passo, vamos mudar aqui dentro. Alguns passos foram se agregando e, sim, mudamos ali a consciência, tiramos os descartáveis e um passo após o outro viemos aí avançando. Então, em 2017, foi lançado o Onda Verde com 2 pilares, né? A conscientização ambiental, bem apresentado por você, e também com o aperfeiçoamento da gestão de resíduos na Norsul, né? Com isso, a gente traz o Vitor para falar um pouco dessa nova plataforma que vai nos apoiar aí e nos ajudar, né, a consolidar todas as informações e ter também o atendimento a toda a legislação que vem até com grande força, apertando cada dia mais a nossa responsabilidade. Então, vai lá, Vitor. Valeu. Legal, valeu, Leandro. Valeu também, Fê. Muito bacana ouvir sua história, né? E toda a temática, esse debate aqui que você trouxe para a gente. E até mesmo, à medida que você foi falando, surgiu alguns insights aqui, né? Pensando em pequenas ações, né? Trazendo para a minha realidade aqui em Belo Horizonte, né? Eu lembro que uns anos atrás, uma rede de supermercado aqui aboliu definitivamente as sacolinhas plásticas, né? E começaram a fazer uma série de divulgações internas, cartazes, conscientizando mesmo a população sobre o porquê disso, né? E aí, logo depois, passaram-se alguns meses, todas as redes de supermercado de BH também foram junto nessa onda provocada por uma rede, tornou-se todas elas e virou lei em BH, tem um decreto municipal que fala sobre esse tipo de estabelecimento não poder fornecer sacolas plásticas, né? Até teve um retrocesso aí recentemente, que acho que eles revogaram isso, mas durante um bom tempo isso ficou vigente aqui. Então é muito bacana a gente ver que pequenas coisas, né, pequenas ações, aquela história da formiguinha mesmo, né, que quando a gente olha para o conjunto, a coisa tem uma proporção muito maior. Então, muito legal se trazer essa nossa realidade a nível global, assim, né? E aí, conforme o Leandro falou, né, eu vou apresentar um pouquinho para a gente aqui sobre nossa realidade a nível Brasil, também em termos de Norsul, né, o que a gente tem feito, ações, o que a gente pretende também no futuro. E qualquer coisa vocês vão me complementando aí também, qualquer ideia que surgir, vocês podem me interromper aí, pessoal.
Vou compartilhar minha tela. Já está aparecendo aí para vocês? Tá sim, Vitor. Pode mandar um abraço. Legal, então. Bom, antes me apresentando aí, né? Muito prazer, meu nome é Vitor Gomes, sou engenheiro ambiental e sanitarista, né? Trabalho aqui na VGR já tem 4 anos, basicamente desde quando a empresa foi fundada, né? Também fui responsável pelo nosso processo de certificação como empresa B, então vou introduzir vocês um pouquinho nesse assunto posteriormente também, para vocês terem uma ideia do que é isso, né? Mas eu que fui responsável por essa implementação dessa nossa certificação dentro da VG, e é um prazer mesmo, uma satisfação grande, né, estar aqui com vocês. Agradeço aí o convite também ao Leandro, ao André, à Fê, principalmente para falar dessa temática que, particularmente, eu assim, sou apaixonado e lido com isso aí há alguns anos, com essa parte de gestão de resíduos, gerenciamento de resíduos de grandes empresas, né? De início, pessoal, a Fê até introduziu muito bem algumas coisas aí relacionadas à agenda da ONU, né? Queria trazer para vocês sobre a questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Os ODS que a gente tem. Então, a ONU ela definiu uma agenda com alguns objetivos a serem seguidos, a serem cumpridos ali até 2030, né? E quando a gente olha para esses 17 objetivos, a gente vê que 7 deles a gente tem coisas relacionadas, né, à gestão de resíduos. Então, atualmente, é praticamente impossível a gente não ser sustentável, né? A gente passar essa ideia de sustentabilidade sem a gente ter uma gestão de resíduos eficiente. E aí, essa questão da sustentabilidade também é legal falar que se tornou uma questão mercadológica hoje em dia, né? A gente tem uma pesquisa bem interessante de um instituto dos Estados Unidos, chamado Carbon Institute. Ele analisou as 500 maiores empresas dos Estados Unidos listadas na Bolsa Americana, né? E viu que aquelas empresas que tinham a questão da sustentabilidade, né, como uma estratégia de mercado, elas recebiam investimentos cerca de 20% maiores que outras. E além dos investimentos recebidos, elas também possuíam retorno sobre esse investimento muito maior do que as demais empresas. Então, além da questão mesmo ambiental da sustentabilidade, né, se tornou uma questão de mercado. Então, uma empresa hoje, para ela poder ter um sucesso, né, ela precisa de ser sustentável, e a ideia é que isso é impossível se a gente não tem um processo de gestão de resíduos eficiente. E aí, a Fê falou muito aí sobre esse problema, né, que a gente tem a nível mundial, a questão das poluições ali descartadas de maneira incorreta nos oceanos, né? E aí, trazendo um pouquinho aqui para o nosso local, né, para a nossa casa aqui, falando a nível Brasil, hoje a gente tem 41% dos resíduos que são destinados de forma incorreta, né? E desse percentual dos resíduos gerados, 3% são reciclados ou reaproveitados. E aí, quando a gente compara a realidade de países desenvolvidos, ali da Europa, por exemplo, esses países têm cerca de 80% de resíduos recicláveis. Então, para a gente ver o quanto a gente ainda pode caminhar, o quanto que a gente ainda pode mudar o pensamento em relação a essa questão, a essa problemática relacionada ao processo de gestão de resíduos, principalmente olhando aqui para o nosso país, né, para a nossa cidade também. E aí, pessoal, trazendo também a realidade de grandes geradores, né, trazendo a realidade dos nossos clientes aqui da VG, não somente a Norsul, né, olhando para o panorama de todos eles, a gente analisou algumas dores assim que essas empresas possuíam no que diz respeito a um gerenciamento correto de resíduos, né? Dentre elas, as principais dores assim encontradas, né, questões legais relacionadas à conformidade mesmo de documentações, de relatórios que têm que ser entregues para o órgão ambiental, então o cumprimento disso, como isso tem que ser feito, o que tem que ser relatado para um órgão ambiental,
qual a frequência disso, né? Então, realmente isso é algo dificultoso quando a gente trata de empresas grandes, assim, do porte da Norsul, por exemplo. Dificuldade também da gente encontrar tratadores que destinem corretamente o nosso resíduo, né? Então, não é simplesmente a gente gerar, passar esse nosso resíduo para um terceiro e pronto, acabou, né? A gente precisa saber o que esse cara está fazendo com o nosso resíduo, para onde que ele está levando, qual a disposição final que ele dá para esse nosso resíduo, né? Então, a gente ter a certeza e a garantia de que o nosso processo está sendo feito da forma correta de ponta a ponta, né? Além disso, mensurar. Então, tratando ali de uma Norsul, por exemplo, a gente tem várias embarcações, várias unidades físicas, vários almoxarifados. Então, como que a gente consolida isso, né? É difícil a gente consolidar, é difícil a gente mensurar, é difícil a gente prever a nossa geração futura. Então, a ideia é que a gente consiga também suprir essa demanda nesse sentido, e também isso demanda tempo, né? Então, a gente precisa de mão, a gente precisa de dedicar tempo de colaboradores para o controle desse processo. Então, esses são os principais pontos assim que os nossos clientes chegam até nós, né, aqui na VG, para que a gente possa ajudar eles a solucionar. E aí, a gente tem alguns desafios, assim, né? Então, a ideia da nossa empresa não é somente ter uma solução tecnológica para o gerenciamento de resíduos, mas também dar aos nossos clientes todo um apoio no que diz respeito ao controle legal disso, ter um braço ali também ajudando no processo, no dia a dia, né? Então, questões de automatização, ter diversas planilhas, ter isso anotado até mesmo fisicamente em cadernos de quanto que foi gerado de resíduo, né? Quanto que foi destinado. Então, a ideia é que a gente consolide isso dentro de uma base única, né? Isso vai demandar menos tempo nosso, ao mesmo tempo de que a gente tem toda a segurança desse processo, né? Além disso, questões de buscar fornecedores, então, levando ali a nível Brasil, né? Tem muitas localidades aqui, você vai ali para o norte do Brasil, nordeste, até mesmo interior dos estados, assim. É difícil você encontrar uma empresa que vai reciclar um material, que vai dar uma disposição correta para esse resíduo, e a solução nossa vem de contra isso, facilitar, né, esse match, esse encontro dos nossos clientes geradores a essa empresa que realmente está ali e pode destinar o nosso resíduo, vai dar um destino mais nobre para ele. Então, a ideia é que a gente também auxilie vocês em todo esse processo, bem como questão analítica. Então, como eu disse, né, é difícil a gente olhar para a Norsul como um todo e traçar ali o quanto está sendo gerado de um resíduo, onde está sendo gerado, para onde isso foi. Então, a ideia é que isso seja palpável, que a gente tenha essa mensuração de uma forma muito mais bacana, automatizada, a gente consiga olhar tanto para a Norsul como um todo, para uma embarcação específica, para um almoxarifado específico, enfim, a gente ter mais segurança mesmo em todo esse nosso processo de gestão. E aí, quis trazer também para vocês a missão aqui da empresa, né, que vai muito de encontro com isso tudo que eu estou falando. Então, a ideia da VG é que a gente otimize esse processo de gestão de resíduos de grandes empresas geradoras, né, uma ferramenta bastante robusta, onde a gente pode tirar dela bastante coisa, né? E aí a gente quer fomentar a destinação correta desses resíduos, não somente ter o controle, mas também fomentar que destinações mais nobres sejam feitas, né? Facilitar também a compreensão desses aspectos legais, ambientais e acelerar isso que a gente chama do desenvolvimento sustentável, né? E aí, sobre a história da nossa empresa, né? A gente é uma startup que nasceu aqui em BH. Na verdade, a gente nasceu de uma spin-off de uma outra empresa de consultoria. E aí a gente passou algum tempinho estudando dentro dessa outra empresa, né, o que esses clientes tinham em termos de dores de gestão de resíduos, para aí sim a gente propor uma solução de como que a gente ia minimizar essas dores, né, quais eram os problemas. Então, a gente passou um tempo entendendo problemas até desenvolver uma ferramenta, um serviço completo, onde a gente conseguisse, de fato, trazer valor, agregar valor ao processo de gestão de resíduos de grandes empresas geradoras.
E aí isso foi em 2017, hoje a VG já tem uma base aí de mais de 350 clientes ativos, não somente o Brasil, a gente também tem clientes ali em outros países da América Latina, e também a rede que eu falo, né, de fornecedores, que seriam aquelas empresas que vão destinar e tratar resíduo para os nossos clientes, né? Isso a nível Brasil, a gente tem cerca de 4.300 empresas que vão dar um destino correto para o nosso material. Então, a questão da gente ligar geradores de resíduo a essas empresas que vão fazer o destino adequado e correto desse nosso material. Então, não somente automatizar o processo, mas a gente também proporcionar, né, os meios para que toda a rastreabilidade seja feita de acordo como tem que ser. E aí, sobre um pouquinho mais da solução, né, o Leandro até comentou essas mudanças legais que a gente teve recentemente relacionada à gestão de resíduos. Então, no ano passado, no final do ano passado, a gente teve essa portaria do Ministério do Meio Ambiente, essa número 280. Basicamente, viu, pessoal, não sei se todo mundo está familiarizado com os termos aí, existe um documento para transporte de resíduo, chamado Manifesto de Transporte, né, MTR, a sigla, que ele tem que ser feito para todo o transporte de resíduo em vias públicas. E aí, qual é a ideia dessa portaria? A partir do ano de 2021, já está vigente, todos os grandes geradores precisam fazer isso de forma eletrônica, seja por um sistema federal, chamado SINIR, ou então pelos estados que têm um sistema estadual, né? Então, alguns estados têm um sistema próprio, e a ideia é que a gente faça isso tudo de forma eletrônica, né? E a VG vem de encontro a isso através dessa automatização. Então, nossa plataforma é integrada aos órgãos, tanto federal quanto também os estaduais, né? De modo que todo aquele controle que a gente está fazendo ali dentro já das nossas embarcações, dos nossos almoxarifados, isso tudo seja sincronizado junto ao órgão. Então, uma forma da gente atender esse requisito legal que a gente tem agora e aperfeiçoar também, juntamente, né, todo esse nosso processo de gestão de resíduos. Além disso, a gente tem questões de inventários gerenciais e corporativos, né? Então, extrair informações de geração de cada embarcação, de cada almoxarifado, para posteriormente a gente trazer metas, né, para uma possível redução de geração de um resíduo, então para a gente fomentar, por exemplo, tecnologias que sejam ambientalmente mais corretas. Então, a ideia da gente estar acompanhando, ter um maior domínio daquilo que a gente, da nossa realidade, para a gente propor ações também de melhorias. Além disso, questões de inventários, então, como eu falei, além dessa portaria, a gente tem órgãos aí como o IBAMA e o CONAMA que impõem que grandes geradores como a Noasul façam reportes anuais, né, de alguma desse processo de gestão de resíduos. Então, a nossa ferramenta também vai de encontro a isso. Então, a gente tem essas integrações com esses órgãos, de modo que tudo aquilo que a gente está controlando, a gente consegue comunicar para o órgão sem que haja um retrabalho, um elevado consumo de tempo. Então, a gente ter todo esse nosso domínio mesmo do processo, de forma que a gente esteja já conforme ao que a lei diz, né? E, por último, sobre os planos de gerenciamento de resíduos, né? A gente está passando por uma revisão daqueles planos que a gente já possui, né, de algumas embarcações, adequando mesmo esse documento para trazer para a realidade de vocês, né, para que não seja um simples documento ali porque a gente é obrigado a ter, então a gente tem. Não, a gente quer adequar esse documento, trazer para a realidade de vocês, fazer com que realmente todo mundo entenda o que está escrito ali, para que aí sim a gente consiga aplicar esse plano, que a gente consiga adequar o que tem que ser adequado, né? Enfim, então essa é a ideia desse auxílio junto aos planos de gerenciamento de resíduo, que são esses PGRS também, que cada embarcação, cada unidade de vocês possui, né? E aí, pessoal, como... Vitor, Pode falar, Leandro. a gente até voltando ali no PGRS, né? É importante ressaltar que nós já temos, sim, em todas as embarcações, estamos revisando e adequando eles, e também teremos isso para todos os nossos escritórios e também os almoxarifados, aperfeiçoando aí, né, o gerenciamento de resíduos de uma forma bem corporativa, atendendo toda a realidade da companhia. Exatamente, essa é a ideia.
também dos documentos, né, e trazer para a realidade do pessoal, né, Leandro? Então, a gente fazer com que realmente seja entendível tudo que está ali e que a gente consiga seguir da melhor forma possível, né? E aí, pessoal, quis trazer também um pouquinho para vocês sobre o que é a empresa B, né? Esse B-Lab aí que eu estou mostrando. Esse B-Lab é uma ONG, nasceu nos Estados Unidos, com esse nome de B-Lab, e veio para a América Latina e Brasil ali com o nome de Sistema B, né? A ideia do B-Lab é provocar um movimento mesmo de mudança de pensamento das empresas, no que diz respeito às ações voltadas ali para meio ambiente, governança, comunidade, os clientes, e não somente provocar esse movimento, né, mas também mensurar, em termos de empresa, qual é o impacto causado pela empresa e como a gente pode causar ainda mais impacto quando a gente pensa em impactos positivos, viu, pessoal? Então, o B-Lab veio com essa ideia e certifica empresas aí a nível mundial no que diz respeito ao impacto positivo que essas empresas causam. Então, essa ideia da certificação ela é pouco conhecida hoje a nível Brasil, tá? Não sei se alguém aí já teve a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo, mas são poucas empresas do Brasil que têm. A VG é certificada, então em 2019 a gente passou por esse processo de certificação, né? Então existe uma avaliação de impacto global que foi confeccionada pelo Sistema B, né? E a partir dela você consegue mensurar os impactos que a sua empresa causa, né? Impactos positivos nesses 5 pilares. Então, através desse processo de certificação, a gente teve a oportunidade de mensurar qual que era o real impacto que a gente causava, em termos de colaboradores, nos nossos clientes, em todos os stakeholders da nossa empresa, e também traçar estratégias ali para que a gente pudesse estar causando mais impacto ainda, né? Aquela ideia lá da formiguinha que a Fê falou, né? Então, pensando nas ações que cada indivíduo pode causar e a gente olhando como um todo a proporção que isso chega, pensando a nível de empresa, né? Então, se cada empresa se conscientizar dessa forma, imagina todas as empresas fazendo ações bacanas para mudar algo em torno desses 5 pilares, né? Então, essa é a ideia da certificação B, da empresa B, a gente reinventar um pouquinho também o modo como as organizações pensam, não somente ali visando o lucro, visando a questão mercadológica, mas também pensando no impacto que a gente causa em termos sociais, em termos ambientais. Então, essa é a ideia do Sistema B e desse processo de certificação que a gente tem bastante orgulho mesmo de poder fazer parte desse movimento. E aí, pessoal, trazendo sobre números, né? Números da VGR. Então, queria mostrar para vocês, vocês terem uma ideia desse impacto positivo que eu comento, né? Então, trazendo o número dos nossos clientes, a gente tem cerca de 95% das destinações sendo feitas ambientalmente adequadas dentro da VG. A ideia é que a gente chegue aí no 100%, então a gente tem isso como objetivo, que todas as destinações que ocorrem dentro da plataforma, elas sejam feitas com tecnologias de destinação que sejam ambientalmente adequadas. Para vocês terem ideia do que representa esse percentual, né? Mês passado foram reaproveitadas cerca de 19 milhões de toneladas, isso de clientes, de empresas que utilizam a VG Resíduos. Então, essa é a ideia da nossa solução, da gente poder agregar para vocês também essa ideia de reaproveitamento, da gente buscar destinos mais nobres e ter todo o controle do nosso processo, né? E ali um outro dado, né, de 76% das empresas elaboram planos a partir dos indicadores, né? Então, uma vez que a gente tem um controle efetivo do nosso processo, fica muito mais fácil da gente poder agir em cima disso, né? E aí, aquela coisa da gente sair daquilo reativo, né? Daquele reativo, gestão de resíduos eu faço porque eu sou obrigado.
Então, eu tenho coisas, tem a lei, né? Tem as legislações que eu preciso cumprir, eu faço isso porque eu sou obrigado. Não, né? A ideia é que a gente pode fazer além disso, né? A gente faz porque a gente é obrigado e também a gente quer melhorar, a gente quer mudar um pouco essa ideia. Então, a gente pode traçar metas relacionadas ao processo de gestão de resíduos. Então, a gente está aqui também para apoiar nesse sentido, né, de que vocês consigam, que a gente consiga estar aperfeiçoando cada vez mais essa questão. E aqui também sobre um controle legal, né? A gente tem aí 80%, 85% dos nossos clientes controlam uma documentação de um terceiro, por exemplo, e quando a gente fala controlar, não é simplesmente a gente pedir para o cara lá a documentação, me vê uma licença sua de ambiental, uma licença ambiental, um alvará. Não, né? A gente monitorar aquilo também. Será que esse cara ele ainda está de acordo? Ele trabalha aqui comigo tem 2 anos. Pô, mas eu nunca pedi para ele uma renovação de uma licença, não sei como é que ele está, se ele está conforme ou não. Então, a ideia é que a gente consiga auxiliar vocês nisso também, né? A gente garantir essa conformidade legal de terceiros. E também a questão dos MTRs, que agora, como eu falei anteriormente, né, é um percentual que a gente tem até baixo ainda, né, cerca de 82%. A ideia, como a gente tem essa imposição legal a nível Brasil aqui, isso chega no 100%, que a gente tenha o controle desse tipo de documento sendo feito e armazenados ali, né, dentro da plataforma que vocês vão utilizar. Então, essa é a ideia que a gente quer trazer para vocês. E, por último, fica mais um convite aí mesmo, até a Fê fez esse convite também, né, da gente ser parte de uma mudança, né? Então, a gente é protagonista, a gente consegue fazer, cada um fazendo o seu, no conjunto da obra, isso tem uma proporção muito grande, e aí a gente é eternamente responsável pelos resíduos que a gente produz, né? Não existe um planeta B, a gente precisa cuidar da nossa casa aí, porque é nela que a gente vai viver, que as gerações futuras também vão viver. E questão também de corresponsabilidade, né? Não é simplesmente, descartei o meu resíduo, pronto, acabou. Não, mas espera aí, eu descartei, eu preciso acompanhar isso, né? Onde está indo? Quem é que está fazendo o transporte? Quem que faz a destinação? Isso realmente está sendo feito da forma como a pessoa fala? Então, além de uma responsabilidade individual, né, a gente tem também a responsabilidade corporativa, né, pensando como empresa, como Norsul, a gente também tem que ter essa consciência a nível corporativo. E no mais, pessoal, era isso. Queria agradecer mesmo aí a oportunidade. É um prazer imenso a gente poder bater esse papo aqui sobre gestão de resíduos, né? E aí me coloco inteira disposição aí, alguém quiser conhecer mais um detalhe sobre a EVG, sobre o que é ser uma empresa B, questões de certificação, enfim, meus contatos aí também para a gente bater um papo posteriormente, beleza? Obrigadão para vocês. Muito obrigado. Valeu, Vitor. Muito Valeu, obrigado aí, Leandro. cara, por toda a explanação. Eu acho que é um complemento aí, né, do que a Fê trouxe, como as ferramentas, né, da tecnologia, trazendo tudo que a gente tem de pontos que podem aprimorar e auxiliar a nossa gestão de resíduos. Trazendo um pouco, né, também do Onda Verde, desde 2017, eu acho que o Onda Verde vem se baseando em todo esse discurso que foi apresentado hoje. Quando a Fê Cortez trouxe dos resíduos perigosos, me veio na mente as ações que foram tomadas a bordo, aprimorando a gestão de principalmente lâmpadas que eram armazenadas de forma inadequada. Também com isso, a destinação ambientalmente adequada desse tipo de resíduo, voltando para a reciclagem. Quando ela comentou também dos resíduos eletroeletrônicos, né? O lixo eletrônico hoje, desde quando surgiu o Onda Verde, nós viemos ressaltando para que todos tenham um ponto de entrega voluntário nos nossos escritórios, possam trazer os pequenos resíduos eletrônicos, e esses também são todos destinados de forma ambientalmente adequada.
A mesma questão para pilhas. Temos apoiado aí, aqui no Rio, projetos sociais com pontos de entrega voluntário para tampinhas e diversas ações que, como foi sendo reforçado e falado, né, pequenas ações geram grandes mudanças. Eu agradeço aí a fala, eu acho que a gente conseguiu fechar bem o ciclo, né, de como o André foi bem feliz também de iniciar a conversa, um âmbito mundial, a realidade nacional e as possíveis soluções, tanto para o indivíduo como também para a corporação. Vamos passar agora para a gente também poder trazer um pouco do questionamento que foi sendo enviado para as perguntas, e após as perguntas, pessoal, teremos aí o sorteio, tá? Para 5 colaboradores do curso da Academia Lixo Zero, que o Hugo também vai trazer e fazer para a gente esse sorteio. Eu queria abrir aqui a primeira pergunta, Fê, para que você possa responder. Tivemos aqui perguntando sobre a renda dos copos, se são revertidos para algum tipo de programa ambiental. Olá, de novo. Bom, ótima pergunta. Sim, chama Menos um Lixo. O Menos um Lixo só produz todo o conteúdo que ele produz gratuitamente e é hoje a maior plataforma de engajamento em sustentabilidade no Brasil por conta das parcerias com marcas e das vendas dos copos. Durante muito tempo, todo o dinheiro que a gente... toda a renda, né, desses copos, todo o lucro da empresa foi revertido para isso, e agora a gente abriu uma outra área dentro da empresa, que é a área de consultoria para empresas, para ajudar as empresas na transição. Ele sempre foi muito focado no indivíduo, mas a gente está entendendo que o indivíduo faz parte de empresas. Então, gostei muito, Vitor, quando você colocou o Sistema B. A gente está anunciando essa semana, a gente também está certificando, né? A gente já está certificado, mas a gente vai anunciar essa semana, que a gente também faz parte do Sistema B. Por quê? A gente discute muito o papel das empresas no mundo, né? E as empresas, eu tenho muitas críticas ao capitalismo e é por conta do que a gente chama de externalidades que a gente tem a situação que a gente tem. O que é isso? Não está na precificação de nada, na conta, o impacto das atividades industriais, das atividades de serviço no mundo. Então, as empresas poluidoras não pagam por serem poluidoras, porque o resíduo, depois que sai delas, é um problema de todo mundo. Então, o sistema capitalista ele faz uma grande privatização dos lucros e socialização dos prejuízos. Se a gente destruir todas as empresas de hoje para amanhã e fizer uma grande revolução, eu imagino que a gente vai ter muita guerra, que a gente vai ter muita morte e que a gente vai ter muitos problemas. Então, por que não, enquanto a gente ainda tem uma década, trazer essas empresas, eu brinco, para o lado B da força? O Menos um Lixo ele nasceu como negócio de impacto de propósito. A gente não é uma ONG, a gente não quer ser uma ONG, a gente nunca será uma ONG. Por quê? Porque dentro do sistema capitalista, primeiro, a gente quer mostrar que empresas podem existir por conta de uma causa. Então, eu não criei esse projeto porque eu queria ganhar dinheiro. Esse projeto eu pari. Esse projeto nasceu de mim. Inclusive, o primeiro ano ele foi incubado dentro da minha outra empresa. Os primeiros 3 anos eu botei o meu dinheiro do meu bolso, que eu tinha ganho em outras empresas, para fazer esse projeto acontecer, né? Então, mas ele existe por conta de uma causa. E a gente entende que todas as empresas devem ser ativistas. As empresas devem agir ativamente para mudar a realidade. E a gente só consegue fazer isso hoje se a gente tiver sustentabilidade financeira. Então, eu entendo que os negócios de impacto, que são negócios criados para causar impacto positivo, são uma forma, talvez a melhor forma da gente usar essas entidades que podem promover um impacto muito maior do que só do indivíduo para, de fato, promover esse impacto. Então, toda a renda do copo é usada para manter essa estrutura que produz esse conhecimento, que produz esse advocacy, que faz com que a lei seja aprovada. Tudo isso tem um custo. Então, o copinho banca esse custo. Mas é uma ótima pergunta. A segunda pergunta é: Fernanda, com a pandemia, o uso de embalagens descartáveis para entregas aumentou muito. Existe alguma mobilização para a legislação nesse sentido? E aí eu já vou juntar essa com uma outra do Luiz Augusto. Por que ainda estamos com dificuldade ou restrição de transformar tudo isso em projeto de lei federal, Por que ainda continua sendo facultativo em alguns estados? A gente tem que lembrar, gente, que especialmente em relação ao plástico, a gente está falando de maior lobby do mundo. O lobby do petróleo é o lobby mais poderoso, com mais dinheiro do planeta. Vários estudos já foram publicados, e isso está público, que a Shell e a ExxonMobil, elas destinaram
bilhões de dólares para negar mudanças climáticas. Elas investiram, elas foram avisadas pelos funcionários internos de que o que elas estavam fazendo, de que aquele combustível estava dando ruim. E aí elas pegaram e botaram bilhões de dólares para negar que existia mudança climática. A gente está falando aqui de uma questão sistêmica dos lobbies. E a gente está, né, o petróleo, o plástico é um derivado do petróleo. Então, o único motivo pelo qual a gente não tem leis federais ainda é por conta do lobby do petróleo. E foi esse lobby, só para vocês terem uma ideia do case, tá? Quando a gente aprovou a lei do Canudo, o lobby do petróleo e a Firjan no Rio, o diretor da Firjan do Rio, tentaram pegar outros vereadores para aprovar uma outra lei que permitia o óxido biodegradável. O óxido biodegradável é uma enzima que é colocada no plástico, que eles falam que decompõe o plástico, mas é uma mentira. Tanto que é proibida na Europa, porque torna tudo microplástico, que é um grande problema. Então, eles tentaram criar uma outra lei para poder aprovar o óxido biodegradável. E aí a gente não deixou, a gente descobriu antes e foi para a televisão e fez um auê, e aí essa lei não foi aprovada. Mas, assim, a gente está em constante ataque. Em relação especificamente às embalagens descartáveis, tem um outro problema, né, que se chama Anvisa. Grande parte do lixo produzido no Brasil é resultado de políticas da Anvisa, que também é a empresa que mais aprovou, é a agência, né, nacional que mais aprovou liberação de agrotóxico no mundo. Ela está a serviço de quem, exatamente, né? Então, é a gente pensar nesses grandes lobbies e nesses grandes grupos. Então, a gente, no caso da pandemia, que se disse, né, que a gente estava criando todos esses descartáveis por conta da vida, uma parte eu concordo, outra parte não. Não faz sentido você receber na sua casa o iFood com talher de plástico, que é o que eu já falei. Em relação a isso, a ONU lançou uma campanha que é Delivery de Plástico. E aí ela está pressionando para o Uber Eats e para o iFood assinarem compromissos, porque eles são os grandes players logísticos. Então, para eles assinarem compromissos de fornecerem e criarem todo esse ecossistema de embalagens verdadeiramente biodegradáveis e compostáveis para os restaurantes, dos quais eles cobram entre 22% e 32% de taxa para cada transaçãozinha que a gente faz dentro do iFood. Então, resolver sistemicamente, porque se um grande player como o iFood condiciona a participação dos restaurantes, mas não só condiciona, cria o ecossistema para a gente fomentar a embalagem compostável e biodegradável de verdade, que não é o bioplástico, plástico verde da Braskem, que isso também é uma mentira, não se decompõe nada, a gente começa a criar condições aí para o mercado ter acesso a isso, e isso é um grande exemplo do impacto positivo que uma grande empresa pode causar. E aí também a gente já está vendo que lançaram outras pesquisas agora, que a contaminação real por coisas é baixíssima, né, do coronavírus. Então, isso foi a última pesquisa. Então, isso também vai mudando. Aí a gente produziu um monte de lixo descartável completamente desnecessário. Então, é um problema sistêmico bem grande, assim. Mas em relação especificamente ao iFood, a gente até lançou uma petição, Menos um Lixo, junto com outras empresas, para a gente poder recolher assinaturas, para pressionar iFood, pressionar Uber Eats, junto com a ONU, né, para esse movimento delivery de plástico, e os acordos eles estão conversando. Então, eu acho que pode ser que venha alguma coisa. Por isso que é mais fácil pela iniciativa privada, né, assim, do cidadão, na verdade, das empresas, do que pelo governo, porque o governo não fez nada, né? Então, aí, a Política Nacional de Resíduos Sólidos existe e não é cumprida. Mais de 50% dos municípios do Brasil têm lixão ainda. Já era para ter extinto em 2012, vai fazer 10 anos. E é isso, entendeu? Então, é bem complexo, é bem sistêmico. Espero ter conseguido responder. As outras são para mim também ou não, Leandro? O André, acho que tinha uma pergunta para trazer para o Vitor, né? E a gente vai pingando, depois eu volto para você. Então, qual a importância da gestão de resíduos para uma companhia de navegação, do seu ponto de vista? Bom, acho que fundamental, né, André? Até trouxe isso aí, um dos valores da Norsul é sustentabilidade, né? E lá no início eu comentei, né? Hoje é praticamente impossível a gente falar que é sustentável, falar de sustentabilidade sem ter uma gestão de resíduos eficiente, né? Então, tratando ali para o nosso cenário Norsul, né? A gente é um grande gerador de resíduos, a gente tem várias embarcações, a gente tem os nossos escritórios, tem nossos almoxarifados.
Então, pensando no impacto que isso tem, né, de geração, é fundamental a importância da gente ter um controle, da gente fazer a coisa da forma adequada. Então, acho que é fundamental, isso está no valor da empresa, né, questão de sustentabilidade, e não existe você ter uma coisa e não ter outra. Então, as coisas caminham juntas e acho que é de extrema importância a gestão de resíduos dentro da companhia. Ô Vitor, bom, obrigado pela resposta. Eu puxei, na verdade, essa pergunta até para deixar um gancho para a gente finalizar, mas pegando um gancho com a pergunta que a Fê Cortez botou no final dos lives dela, e que me fez muito uma reflexão, porque a gente escuta muito sobre todos os cursos e tudo que seria sobre autoconhecimento, né? As pessoas fazem meditação para se conhecer, essa reflexão interna, se conectar consigo mesmo. E, enfim, a gestão de resíduo, quando eu perguntei para a empresa de navegação, e principalmente trazendo esse gancho, é para que a gente tenha uma reflexão naquela questão do legado, qual que você quer deixar de legado, para cada um que está aqui pensar e botar nessa autorreflexão qual é o legado ambiental que a gente quer deixar, porque muito se fala de melhoria do ser, né? Vindo naquela que a gente sempre fala como ter mais amor, mais compaixão, mais paz, enfim, e até que ponto a agenda ambiental entra nesse reflexo, nessa reflexão e entra nesse contexto como um todo. Então, eu queria deixar aí para todo mundo, primeiro agradecer a participação de vocês, que a gente já está no nosso horário, mas eu queria para todos que pensassem sobre qual é o nosso legado ambiental, porque a gente pergunta muito sobre legislação, a gente pergunta muito sobre o que a empresa faz sobre resíduo e o que cada indivíduo, cada um de nós, em relação aos resíduos que são gerados nos navios, os resíduos que são gerados na nossa casa, enfim, o que a gente faz para mudar isso e de forma a gente trabalhar e, sim, deixar um legado para o mundo. Então, eu queria agradecer a vocês, agradecer a todos que estão participando e deixar essa reflexão aí para todo mundo em relação ao legado ambiental. Leandro, não sei se você quer finalizar, Fê e Vitor, se vocês quiserem comentar alguma coisa para a gente finalizar. Eu queria só trazer para o pessoal que mandou as perguntas aí, que nós vamos estar respondendo vocês, tá, pessoal? Eu mando aí diretamente e até dentro da nossa comunidade lá no Conecta, podemos compartilhar um pouquinho dessa troca também, e aí eu vou levando direto para a Fê e para o Vitor, trazendo as respostas deles. Eu queria chamar antes só da gente fechar aqui, que o Hugo fizesse o sorteio aí do pessoal que pode ser agraciado e depois da oportunidade também da Fê e do Vitor deixar aí um depoimento para encerrar o nosso dia. Estamos te escutando, não, Hugo. Está bem baixo, Hugo. Estão ouvindo? Melhorou um pouco? Está bem baixinho, mas estamos dando para ouvir. Vou compartilhar aqui. Vocês conseguem ver aí nossa tela do sorteio? Tá sim, está um pouquinho baixo, mas vamos lá. Legal. A gente vai sortear aqui, como o Leandro disse, a gente vai sortear 5 cursos em parceria com o pessoal da academia Lixo Zero, que está sendo estruturado por nós do PSMS, em parceria com eles. O pessoal que mandou o formulário. Como a Fê mesmo disse, a gente vai estar distribuindo um copinho para todo mundo que está participando aqui hoje e também para os marítimos que, por acaso, né, fizeram um formulário, mas que não conseguiram comparecer por questão de atividade e operação, nós também vamos estar distribuindo para eles. E, bom, vamos lá para o nosso sorteio. Vamos começar aqui com o nosso primeiro nome. Adriele Melo. O primeiro curso vai para Adriele Melo. Não sei se ela está aí. Vamos para o segundo nome. Antônio Domingos Araújo Pereira. Também é o nosso segundo sorteado. Se o pessoal estiver aí, por favor, se manifeste. O nosso terceiro vai para Marlúcia Alves. Acho que a Marlúcia está aí, eu vi ela nos comentários.
Pô, eu queria até deixar um ponto aqui, Hugo, que fiquei muito feliz aí do retorno que a Marlúcia tem dado, cara. É uma troca muito importante que, diante de alguns papos, né, durante nosso dia a dia no escritório, na semana passada ela me ligou para tirar algumas dúvidas da composteira que ela tinha feito em casa. E isso mesmo nessa Ah, legal. distância aí do home office, né? Essa troca continua e coloco você aqui à disposição para que qualquer um que tenha interesse possa vir conversar com a gente, tanto comigo quanto o pessoal do QCMS aí, vai ser um prazer. Esse é legal, um dos reflexos dos resultados de algumas ações nossas, como, por exemplo, a gente trouxe o pessoal do Ciclo Orgânico para falar sobre a compostagem aqui no nosso QSMS da quarentena, lembro que a Marlúcia participou. Então, é muito legal a gente ver o pessoal participando, os resultados de algumas das nossas ações. Aqui o nosso quarto é o Marcelo Torres Álvares, e o quinto e último de hoje vai para o Antônio Domingos Araújo Pereira, que, se não me engano, também está por aí. Então, a gente encerra por aqui os cinco sorteados de hoje. Muito feliz com as palestras, o que foi explicitado aqui, e passar a bola aí para o Leandro finalizar para a gente. Obrigado, Hugo. Vou deixar aí para a Fê, se quiser dar uma palavra para encerrar, depois também passar a bola para o Vitor. E no retorno aí, André, você pode encerrar. Bom, gente, eu quero agradecer. Desculpa. Desculpa, é que o pessoal comentou aqui que o Antônio foi 2 vezes sorteado. Então, eu vou sortear aqui mais uma vez, só para... Espera aí. Só mais uma vez, então. De novo, Marlúcia. O pessoal está com Esse não sorte foi. mesmo. Rafael da Silva Miranda. Rafael da Silva Miranda, então, é o nosso quinto sorteado. Desculpa, Fê. Passo para você de novo. Não, imagina. Bom, queria agradecer a oportunidade, queria agradecer muitas perguntas, as reflexões, parabenizar a Norsul pelas iniciativas. E aí, vou responder muito rapidamente essas 2 perguntas juntas, que elas têm a ver, né, com isso. Eu acho que quando a gente pensa na sociedade comum dentro desse contexto, a gente tem um papel muito, muito, muito fundamental, que é o seguinte: o nosso voto, a gente tem que votar melhor, e a gente tem que pressionar quem a gente elegeu. Então, qual é a importância do poder do indivíduo? É que quem muda, na verdade, é a gente. Se a gente esperar que o governo vai fazer alguma coisa, que as empresas vão fazer alguma coisa sem a gente participar, isso não vai acontecer. As pessoas querem ficar como está cômodo para elas. Então, a gente tem um papel como cidadão. A gente, às vezes, esquece que a gente é cidadão antes da gente ser consumidor, porque falam o tempo inteiro para a gente que a gente é consumidor, mas não falam que a gente é cidadão, nem que a gente tem poder para cobrar, porque isso não serve ao sistema. Serve ao sistema que a gente fique alienado, serve ao sistema que a gente não faça nada, serve ao sistema que a gente fale, deixa na mão de quem resolve, que é o governo, e eles vão passando a boiada. Então, a gente tem que estar muito atento. E aí eu acho que a gente pode sempre usar o nosso tempo e o nosso dinheiro para se voluntariar e para contribuir, né? Eu contribuo com muitas ONGs, pessoa física, além de ser conselheira do Greenpeace, voluntária nesse trabalho, voluntária no trabalho da ONU. Então, acho que uma boa maneira é a gente se engajar em projetos como voluntário e doar, porque o Greenpeace, o SOS Mata Atlântica, tem estruturas grandes, justamente preparadas para brigar dentro, né, fazer campanhas e brigar com esses lobbies e ir lá defender os direitos da gente. Em relação à agenda ambiental, por que as pessoas não se preocupam com isso? Acho que a gente culturalmente tem a síndrome do colonizado. E esse colonizado, como a única função que ele tem é exportar recursos para a coroa. Então, a gente também não entende o potencial e o diamante que a gente tem na mão, que é a nossa biodiversidade socioambiental, cultural e ambiental. E também porque a agenda ambiental, muitas vezes, separou pessoas de ambiente, porque a maioria das coisas que o ser humano faz é estragar o meio ambiente. Mas depois de um tempo se entendeu que o ser humano pode ser o grande regenerador. Então, eu acho que a gente falou pouco sobre isso, falou em fóruns muito restritos, dentro da academia, dentro, né, pessoas que lidam com o tema. Gente, meio ambiente é pauta de todo mundo. Se alguém falar para você assim, você não pode falar disso porque você não entende, você vive nesse ambiente, você entende tanto quanto qualquer outra pessoa e você vai ser impactado igual a qualquer outra pessoa. Então, eu acho que a gente esqueceu esse componente de que todos somos interdependentes e parte da teia da vida. Então, a gente vai precisar falar muito. E o terceiro ponto é,
criou-se essa fake news de que preservar o meio ambiente não cria oportunidade de emprego. Só para vocês terem uma noção, estima-se que com a década da restauração e a restauração de alguns milhões de hectares no mundo, eu não sei quanto, o Brasil se comprometeu em restaurar 12 milhões de hectares voluntariamente na COP de Paris, voluntariamente, tá? Isso poderia gerar 7 trilhões de dólares em divisa e milhões de empregos, só restaurando o meio ambiente. Isso dados do Banco Mundial. Então, olha o potencial que a gente tem. A gente é quem mais entende de restauro no mundo. É só mudar a cabeça que continua governando o Brasil do século XIX e atualizar ela para o século XXI. E aí a gente tem um papel muito importante, que é conversar com as pessoas sobre isso e votar melhor. Então, isso é assim, a mensagem final que eu queria deixar. A gente tem poder em todas as instâncias, no voto, na carteira, na influência, na nossa casa, na compostagem, na nossa empresa. Que empresa a gente quer construir? Que família a gente quer construir? Quantas árvores a gente pode plantar? Essa é a década da restauração. O que a gente pode fazer para restaurar o oceano enquanto empresa, enquanto pessoa física? Então, é essa reflexão. A gente tem muito para fazer e a gente tem que fazer. Ainda mais quando a gente está sensibilizado. Vamos sensibilizar outras pessoas, porque como eu não me lembro quem colocou, porque eu já está aqui como respondido, eu não vi mais, a gente falhou e a gente vai precisar recuperar o tempo perdido. E, de novo, obrigada e parabéns pela iniciativa dessa semana e do que vocês estão fazendo. É isso, a gente tem que se provocar o tempo inteiro. Obrigada, Vitor, também pelo compartilhamento de tantas informações tão importantes. Legal, Fê. Também deixar aqui meu agradecimento, né? Agradecer primeiro pela oportunidade, pelo convite da gente estar batendo esse papo aqui hoje. Agradecer em nome da VGR também, da gente poder estar passando um pouquinho para você de tudo que a gente tem feito, não só junto ao Norsul, mas como a nossa empresa toda, né? Agradecer a Fê aí pelas palavras, né? Pelo debate. Acho que conhecimento nunca é demais, né? Foi muito enriquecedor mesmo para mim ouvir isso tudo hoje. E também agradecer a Norsul, parabenizar pela iniciativa. Não são todas as corporações que têm esse tipo de iniciativa, então parabéns mesmo pelo caminho que vocês estão seguindo, pelos projetos que vocês estão seguindo, e temos muito que valorizar em termos de organização esse tipo de ação que vocês promovem. Então, parabéns e gratidão aí pela oportunidade também. Um abraço. Pessoal, eu queria, finalizar convidando a todos aí para quarta-feira. A gente continua nosso projeto do EcoAr. Na quarta-feira nós vamos falar sobre ações voltadas especificamente para a área marítima, o que está acontecendo na área marítima em termos de combustíveis mais verdes, enfim, o que a gente tem de meta aí da IMO em relação a isso, o que a Norsul vem fazendo para melhorar a sua eficiência energética, para melhorar de uma maneira geral, independente do que a gente tem de legislação e de metas para 2030 e 2050, o que a gente já vem fazendo. Então, venham participar com a gente e entender um pouco melhor aí desse vasto campo de conhecimento que é a gestão ambiental e a sustentabilidade. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, obrigado a todos, pessoal. Até quarta. Tchau, pessoal.